Oi, gente, agora eu vou regravar aqui o processo inteiro, do início, entender o SIG, até a prática 1, 2 e 3, tentando trazer aí o que é um pouco o que a gente espera, né, e como que poderia ser feito. Primeiramente, tem aí disponível para vocês esse manual, ele vai os mesmos procedimentos e passos que eu vou seguir aqui. É claro que aqui eu não vou explicar todas as etapas, né, que ele segue ou motivações, pela própria lógica do vídeo, que é para ser algo mais expedito, mas recomendo aí que deem uma olhada, qualquer percepção de erro, coisa que precisa melhorar, me avisem, a primeira versão disso, a ideia é que vire depois uma apostilazinho para a disciplina. Está lá na pasta do Google Drive. Primeiro, então, a gente vai olhar aqui para o nosso sistema de informação. Ele está atualizado, vocês precisam baixar ele novamente para fazer a continuidade do exercício. Não precisam se preocupar, que é só trazer aquela base que vocês selecionaram, as bacias que vocês elaboraram, tá? Não tem problema algum. Ele vai conseguir trazer aqui e você vai conseguir trabalhar aquelas informações. O que mudou nele para o anterior é que eu atualizei a base de dados de usuários de água aqui. Aqui a gente tem de enquadramento também pela bacia do PCJ. E acrescentei também os índices de qualidade de água para a vida aquática, IQA e estado trófico. Qualidade de água e estado trófico. Essas mesmas bases já estavam para vocês no SIG anterior, mas não estavam configuradas e estilizadas. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem como SIG. Nós temos alguns grupos de informações, então ele foi pensado para o estado de São Paulo, mas algumas lógicas e informações estão recortadas para a região metropolitana ou algo próximo da região metropolitana na nossa área central aqui, que é o nosso centro de análise, é a Bacia do Corumbataí, tá bom? Então, eu tenho limites administrativos, como limite municipal de Rio Claro, limites municipais do estado de São Paulo. Depois disso, a gente tem, como ele é um SIG, que ele está pegando todo o estado, os dados estão em WGS, coordenada geográfica, então quer dizer que para cálculos de área a gente tem que passar para a UTM, né? E aqui a gente tem a base de dados de hidrografia da ANA, a bacia do Corumbataí, que já está delimitada, a regionalização hidrográfica, que são os 3 principais cursos d'água de cabeceira do Corumbataí, o Ribeirão Claro, o próprio Corumbataí e o Passa 5, né? Aqui tem as áreas de contribuição hidrográfica para a ANA, ou seja, cada trecho desse aqui ele contribui a um trecho de drenagem direta, de acordo com as metodologias, e estão hierarquizados na metodologia de autocodificação. A gente tem também aqui as áreas de contribuição já recortadas para a bacia do Corumbataí. Tem uma base de dados agora de usuários, que ele apresenta as outorgas todas que a gente tem superficiais para o estado de São Paulo, e temos também as outorgas federais, que estão organizadas aqui no estado de São Paulo. Essa base de dados está no metadado, que está na apostila, e eu coloquei também no Classroom lá para vocês. Além disso, a gente tem a base de dados de enquadramento de corpo hídrico em classes. No caso aqui da bacia do Corumbataí, a gente tem o córrego da Servidão e essa continuidade do Ribeirão Claro aqui como classe 3 e classe 4, respectivamente. Essa base de dados veio do comitê PCJ, né? do comitê de bacia e da agência de bacia PCJ. Temos aqui os dados de socioeconomia, alguns que podem ajudar, principalmente sobre área de imóvel e densidade demográfica, a partir de setor censitário. Temos algumas informações ambientais de relevância, como unidades de conservação, como pedologia, de acordo com o IBGE, ou mesmo geologia e declividade. A declividade eu acho que estava dando um problema, né? Deixa eu ver. A declividade pega só na região aqui, tudo bem. Temos ainda o uso da terra de 2022 e de 1992 do MAP Biomas, que eles vão ser usados especificamente aqui para a gente fazer parte da prática 3. Entendido o SIG, ele está em WGS, então a gente já sabe projeção, já sabe um pouquinho as fontes dos dados, como ele está estruturado. A gente vai começar a fazer os nossos padrões de análise, primeiras leituras aqui de análise. Primeira prática 1 é a gente conseguir chegar à delimitação de uma bacia hidrográfica utilizando base de dados autocodificada. A ideia é criar um processo mais simples e expedito de conseguir gerar esse tipo de informação com rigor e com clareza metodológica. Para isso, nós vamos usar aqui a base de dados, vamos na hidrografia, eu vou usar a hidrografia da ANA como referência aqui, né, da base de dados. E a gente está trabalhando aqui na bacia do Corumbataí
Vou pegar ela aqui como referência só para marcar. Vocês deviam escolher um afluente de terceira ordem de acordo com a classificação e a hierarquização fluvial que a gente teria por conta da bacia na base de dados da ANA de 1 para 250 mil. No caso, eu vou pegar aqui a hidrografia e eu vou delimitar, vocês tinham que delimitar uma bacia, né? Vou tirar você aqui, não sei por que está dando isso. E eu vou escolher aqui o passa 5 como referência. Esse aqui é o córrego, esse aqui é o cabeça. Não, esse aqui é passa 5 também. Passa 5. Os dois estão como passa 5. Não entendi por que, não, mas tudo bem. Mas eu vou escolher aqui, esse aqui como a minha área a ser delimitada. Quer dizer que esse curso d'água aqui, ele tem um código, então nós vamos seguir os procedimentos que estavam indicados lá no manual. Nós vamos pegar o código dele do curso d'água, esse é o código dele de acordo com a hierarquia lá do Otto von Pfiffstater lá, eu esqueço o nome, não sei pronunciar corretamente, mas vou pegar esse aqui, esse é o código desse curso d'água, né? Então, como a hierarquia Otto von Pfiffstater lá, o Otto codificado, ela vai sempre de jusante para montante, eu sei que os outros códigos de áreas de contribuição hidrográfica que estiverem nesse ponto vão utilizar como raiz a referência do curso d'água. Por isso eu vou agora selecionar dentro das áreas de contribuição, selecionar. E tivemos um corte grosseiro porque eu não tinha visto um espaço. Voltando aqui, gente, então a gente vai selecionar por atributo, fazer de novo aqui, selecionar por atributos. Vou colocar aqui, conferir a minha base de referência, nova seleção, onde cobacia inicia com aquele resultado. Estava dando erro aqui para mim, porque tinha um espaço aqui quando eu copiei lá direto da tabela de atributos naquele campo lá. Então, se der algum erro ele não tiver selecionado, confiram se esse espaço está aplicado. Se eu mandar aplicar aqui, ele vai marcar a bacia como eu defini aqui como de referência, no caso aqui da passa 5. Vou selecionar, só que a gente tem que lembrar que esses trechos fluviais somados são a bacia. Agora eles não são ainda. Como eu não quero gerar mais de uma base, eu já vou exportar essa base compartilhando ela também na configuração de UTM, né? Já em coordenada projetada para eu poder fazer cálculos de área que vão ser importantes na sequência. No caso, eu vou vir aqui em ambientes e vou definir que ele tem um sistema de coordenada de saída. No caso, já deve estar aí para vocês também favoritos, né? A UTM ou então negócio, ou então só procurar aqui por Circas 2000 UTM 23S, que é o caso nosso aqui na região de Rio Claro. Selecionamos, não preciso marcar nenhuma transformação geográfica, vou voltar aqui nos parâmetros, área de contribuição ANA, vou exportar ele vou salvar ele lá dentro da minha pasta, do mesmo jeito, bases, é derivado da ANA, então vou colocar aqui, e eu vou colocar esse aqui como área de estudo. No caso, esse aqui é parte da bacia do passa 5. Vou marcar como OK, apenas as selecionados, ele vai gerar uma nova base, salva como área de estudo, e que vai ter isso aqui como referência. Só que essa área, não vou usar mais as contribuições, tenho ela aqui. Isso aqui é bacia, mas é um conjunto de áreas de drenagem, de áreas de contribuição dentro da bacia do passa 5. Isso aqui ainda não corresponde à bacia hidrográfica propriamente dita. Para isso, nós vamos pegar a minha área de estudo, eu vou selecionar todas as variáveis dela, pode tirar você daqui, que não quero, vou até limpar para não ter problema, fazer aqui novamente. Dentro da área de estudos, eu vou em editar, juntar. O que ele vai fazer? Ele vai juntar todas essas feições dentro do processo. Agora sim, eu tenho a bacia hidrográfica dessa área minha que ficou delimitada como de estudo. Para facilitar a vida, eu vou colocar ela com um contorno em preto, só para ficar mais fácil. E vou agora continuar para a gente fazer as próximas etapas. A primeira delas é a gente calcular isso aqui enquanto área. Para eu calcular isso aqui como área, a gente precisa então acrescentar um campo e olhar para a tabela de atributos dele. Vou aqui pela tabela de atributos, e eu vou vir aqui em adicionar um campo, né? No caso aqui dentro da área de estudos.
está em edição. Salvar. Ok? Vou adicionar um campo. Esses dois campos serão campos numéricos. Um deles eu vou chamar de área. Ele vai ser do tipo duplo, quer dizer que ele vai ter decimal. E eu vou acrescentar um novo campo, que eu vou chamar de perímetro. Ele também vai ser do tipo duplo. Eu vou salvar essas informações. Quando eu fechar aqui, ele me pergunta, salvar. E aí eu já posso fazer o cálculo. Caso eu queira, ele tem a opção aqui de fazer cálculo automático também, né? Para poder gerar. Eu acho que ele já gera com campo novo. Mas no caso aqui eu vou gerar com aqueles que eu já sei o padrão que ele foi de referência. No caso aqui, tabela de entrada, nome do campo, se ele é existente ou novo. Eu vou lá no área, vou colocar aqui a minha referência. Ah, não, mas aqui eu tenho que ir na calculadora, né? Pera aí. Tem que clicar lá no área e ir em calculadora, senão ele não vai, não. Calcular geometria, tá certo. Desculpa. Área, área, geodésico, unidade de área, quilômetros quadrados. Sistema de coordenada, a gente está trabalhando em UTM nessa base. Ok, ok, ok. Área geodésico, está marcado. Ok. Ele vai me dar aqui a área do perímetro, a área da bacia do Passa 5. Vou fazer a mesma coisa aqui para que perímetro, calcular geometria, só que em vez de área eu vou escolher comprimento do perímetro. Ok? Aqui, unidade de comprimento, quilômetros, tal. Acabou que nos exercícios a gente não usou ainda a dimensão de perímetro, mas ele seria utilizado para aquele cálculo lá de índice de compacidade, que é uma relação entre área e perímetro, para ver susceptibilidade a processos de inundação e etc. Mas no caso aqui eu já tenho a área 219,49 e o perímetro 94. Essa é a nossa primeira parte, prática 1. O que é a entrega disso? É vocês entregarem um mapeamento, colocando quais foram as bacias delimitadas e as áreas e perímetros respectivos. Essa atividade pode ser entregue individualmente, que já foi uma tarefa anterior, mas quem estiver devendo, eu já disse que eu estou recebendo por conta das próprias dificuldades que a gente tem com os recursos tecnológicos. Vamos agora para a prática 2. Gente, então nós vamos continuar aqui. Eu tenho aqui essa delimitação então da minha bacia, vai ser a minha área de estudo. Vocês fizeram as delimitações aí também da de vocês. E eu vou agora para fazer a regionalização de vazão. Primeira coisa é que a regionalização de vazão a gente tem que lembrar os valores que a gente tem de referência, né? No caso aqui, para a bacia do Corumbataí, nós temos esses valores de referência. Significa que eles são relativos a essa quantidade, esse rendimento específico para cada quilômetro quadrado de área. No caso aqui eu vou calcular apenas a Q95, tá? Mas para o exercício a gente tem que fazer tanto para Q95, como para QMLP, quanto para Q710, ok? Vou calcular aqui para Q95, principalmente porque vai ser o que a gente vai comparar com os usuários de água, tá? Com o que a gente tem de água vinculada aí com os usos, principalmente de usuários. Para isso, então, eu vou novamente lá na tabela de atributos, vou criar novamente um novo campo. Esse novo campo eu vou chamar ele de Q95. Ele vai ser também duplo, porque ele vai ser um resultado matemático. Então, possivelmente com vírgulas. E vou, área de estudo, camada atual, área de estudo, vou salvar. Esse agora eu já não vou mais lá com calcular geometria. Eu vou na calculadora efetivamente. Vou selecionar ele aqui, calcular campo. Esse campo, então, como que ele vai ser calculado? Eu tenho a área dele, né? Então, eu vou clicar aqui e vou escolher. Qual que é a referência? Área, asterisco, o quê? Aquele valor que a gente tinha retirado lá do metros cúbicos por quilômetro quadrado. Então, quer dizer que a cada quilômetro quadrado eu tenho 0,0055 quilômetros de área. Ele vai pegar o valor da área que a gente fez e multiplicar por isso aqui. Se tudo der certo, ao clicar em aplicar, ele vai falar... peraí.
0,5555. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Isso pode acontecer por conta de como que ele entende o separador e o decimal, tá bom? No meu caso aqui, está com o separador decimal em ponto, mas isso é configuração. Portanto, ele deu aqui 1,20. Quer dizer que a Q95 desse trecho, dessa bacia hidrográfica que eu estou trabalhando, é aproximadamente 1,207 metros cúbicos por segundo. Eu posso multiplicar isso por 1000 para saber quanto que eu tenho em litros por segundo, no caso 1.207 litros por segundo, é o estimado em Q710 para essa bacia. Essa é uma referência para a gente poder considerar o geral, que está modelado. Agora a gente vai ver o que a gente já tem comprometido de dado. No caso, eu vou pegar aqui a base de dados de outorga superficial. Então, pequeno corte, voltei aqui, pegando a base de dados de outorga superficial. Então, a gente vai pegar aqui a base de dados do estado, né? No caso, Corumbataí é uma bacia de gestão estadual. A gente tem também aqui as outorgas federais, de acordo com o site da ANA. Eu vou pegar aqui, a minha finalidade não é as federais, vou pegar as estaduais, no caso. E a ideia é a gente separar agora os usuários que estão dentro dessa bacia que a gente está trabalhando. Primeira coisa, gente, que é um destaque quando você vai fazer isso para balanço hídrico, para ver o tanto que está usando de água e o tanto que tem disponível, a primeira etapa e uma das mais trabalhosas é fazer a consolidação da base de dados. É ver o que está marcado aqui que de fato é efetivo, o que não está duplicado, o que não está de outorga vencida, de outorga que não está em efetividade. Nós não vamos fazer isso agora, tá? Isso demanda mais para a gente poder estruturar a base de dados. Por agora, nós vamos trabalhar com um dado que saibam, ele não vai ser fidedigno à realidade, mas ele serve para a gente aprender como é feito. Nesse caso, eu vou selecionar para essa bacia aqui, ver todos os usuários que estão associados nesse contexto. Por isso, nós escolhemos bacias de terceira ordem, para garantir que teríamos usuários aí em todas elas com uma diversidade de uso. Nesse caso aqui, eu vou usar a mesma ferramenta que já tinha sido anteriormente utilizada, que é selecionar por localização. Nesse caso, agora eu vou selecionar por localização, da outra vez eu tinha feito selecionar por atributo. Eu vou selecionar dentro da área de estudo que intersecciona com qual feição? Feições de entrada não é área de estudo. Feições de entrada é a base de dados do SP outorga lá. Vou fechar aqui, que se eu clicar nela e for em selecionar por localização, ele já identifica ela como principal. Por quais feições? Área de estudo. E vou mandar ser uma nova seleção. Eu poderia exportar esse dado, então ele vai selecionar todo mundo que está aqui dentro desse polígono que eu separei, que é da outorga. Eu poderia selecionar esse dado aqui agora de várias formas. Vou fazer do jeito mais simples e efetivo que eu conheço. Vou vir aqui na tabela de atributo, vou copiar todas essas informações, então ele vai copiar tudo que está selecionado. Vou vir aqui e vou criar uma nova planilha. No caso aqui, vou dar um Ctrl V para copiar essa planilha. Essa planilha vai ter 95 entradas, porque tem 95 entradas lá naquela base de dados, sendo que a primeira aqui é a coluna. Essa planilha é importante para vocês verem o que cada dado, cada coluna significa. Para isso, vocês têm que ir lá no manual de metadados da ANA. Nós vamos usar alguns aqui como referência, só para poder marcar. O jeito mais fácil que eu conheço aqui é selecionar toda a planilha e a gente vir aqui e inserir um gráfico dinâmico. Quando a gente faz isso, a gente cria uma oportunidade de escolher as variáveis que a gente vai estar interagindo. No caso aqui, a gente vai trabalhar os dados TFN-DS, que é os tipos de uso que estão associados. Onde que eu peguei isso? Lá no metadados. Vai lá olhar, tá o link lá para vocês também. E eu vou pegar aqui o consolidado de vazão, que ele tem, cadê? Volume não, vazão, que vai ser a somatória dos dados. O que ele gerou aqui para mim? Um dado comparando o que cada informação dessa gera dentro daquela bacia minha de trabalho. Então, se eu pegar aqui agora, eu sei, vou colocar aqui os rótulos, por exemplo, rótulos de dados, eu sei que a irrigação é o maior usuário de água naquela bacia do Passa 5 que eu estou trabalhando. Existe também aqui outorgas de água para abastecimento público, assim como existe para aquicultura que é em tanque escavado, nem sabia. Esse valor aqui está em metro cúbico por hora, então a gente tem que normalizar, transformar ele para metro cúbico por segundo, para comparar com a Q710 e com a Q95. Lá no nosso exercício, a gente tinha falado que a Q95 tinha dado próximo de 1,20 metros cúbicos por segundo.
Aqui a gente está trabalhando numa escala já que a gente está metros cúbicos por hora. Então, nós temos que converter. 292,66, eu posso abrir aqui, só fazendo, né, 60 segundos vezes 60 minutos, 3.600. Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é 3.600 segundos, né, dentro de uma hora. Eu vou converter esse 292,66, por exemplo, e vou dividir ele por 3.600. E aí eu vou ter ele em metros cúbicos por segundo, 0,08, o que vai dar aí perto de 80 litros por segundo, alguma coisa assim. Mas eu posso fazer isso também, se eu quiser, sem ser agregado. Vou desabilitar aqui o meu, vou só colocar a vazão acumulada. Esse aqui é o resultado que eu tenho da somatória de vazão de todos os usuários. Aproximadamente 633 metros cúbicos por hora. Isso significaria, se eu fizesse a conta, 633,63 dividido por 3.600, significaria que eu tinha perto de 0,176 metros cúbicos por hora comprometidos, o que dá aí aproximadamente 176 litros de água por segundo. Só que a gente tinha feito lá no QGIS e comparado e chegado à conclusão de que a nossa bacia, a nossa área de estudo, tinha quanto? Peraí, tabela de atributos, 1,20, né? 1,20. Quer dizer, então, que esse 1,20 seria tudo que a gente teria disponível. O que foi consumido aqui no caso, né, o que estaria em uso, 0,76, ou seja, menos de 10% da água que estaria comprometido no caso de uma Q95. É comparar esses resultados. Essa é a parte que a gente precisa para a prática 2. Como que a gente entrega a prática 2? É um pequeno relatório mostrando as áreas de estudo, os usuários, pode apresentar a quantidade de usuários, o volume que está otorgado, o volume que está consumido e comparando isso principalmente com a Q95, com a Q710 e com a vazão média. Gente, agora para a prática 3, a gente já vai considerar esses dados, mas a ideia é tentar trazer uma questão mais relacional. Então, primeiramente, nós vamos olhar os dados de qualidade que a gente tem. A gente não tem dados de qualidade para toda a bacia. Por que a gente não tem? Porque são caros, é difícil de gerar. No caso aqui, a gente tem os pontos de monitoramento da CETESB e vários deles eles sintetizaram índices de qualidade. Aqui a gente tem o índice de qualidade de vida aquática, de qualidade de água IQA, que é principalmente para esgoto, e o índice de estado trófico. Um destaque para todo mundo é que esses dados aqui eles estão apresentados por dinâmicas anuais. Normalmente é calculado médias ou medianas. Mas esse tipo de dado ele pode nos induzir a um erro, principalmente quando a gente olha os dados com alteração sazonal. Principalmente com menor diluição de água, a gente deve ter alterações. Mas a gente vai usar esse dado porque ele estava disponível, mais acertado, e seria uma análise mais complexa se a gente tivesse que jogar período chuvoso ou período seco. Mas isso é um modelo muito clássico e recorrente de análise quando a gente faz esse padrão de análise em nível diagnóstico. Então vejam bem, aqui no caso a gente já tem várias das informações que a gente precisa para o nosso debate, mas vamos dar uma olhada aqui apenas agora. A bacia do Corumbataí, nós temos alguns pontos de monitoramento, nós temos índices aqui de qualidade para a vida aquática, nós temos os índices de qualidade de água e nós temos os índices de estado trófico. O índice de estado trófico, ele está com um errinho aqui, tem que olhar por quê. Mas eu confiro daqui a pouco. Ele está marcando todos como ele não reconheceu a classe, tá vendo? Aí tem que ver, pode ser um erro de codificação, que ele não está reconhecendo acento e etc. Depois a gente vê. Mas você tem essas referências aqui pra gente que já nos ajuda. Se você só clicar nele aqui também, ele vai te dar o resultado, então não tem muito problema não, tá? Vou só desabilitar aqui a bacia do Corumbataí. Aí se eu clicar aqui, ele vai me dar um pontinho aqui, ele fala hipereutrófico aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é por conta de codificação. Ele não está reconhecendo ela no padrão. Deixa eu ver se eu mudar ela aqui para o TF, se ele vai. Não lembro onde que muda aqui. Então eu vou manter ele desse jeito e a gente vê depois.
atenção, nome, elevação, seleção, exibir, caixa de tempo, intervalo, índices, ligações, seleção, construir da página, configurar a fonte de dados. Não sei onde que tá, mas então não vou preocupar com isso agora não, tá? Porque isso pode estar lá dentro da tabela de atributos, deixa eu ver. Ah, por que eu gravo isso? Porque vocês vão passar esse tipo de raiva também, tá vendo? Aqui, ó, ele corrompeu de alguma forma na hora que foi trazer, aí ele confundiu os acentos. Deve ter sido na hora de salvar. Ele estava com uma codificação, o TF8, por exemplo, aí foi para uma outra ISO sem o V, ou então da própria base. Enfim, não é o mais relevante agora, vamos seguir. Então, olha para vocês verem. Vocês têm aqui esse conjunto de dados a partir da bacia do Corumbataí, só que a gente não faz monitoramento de todos os afluentes. Então, mas vocês escolheram uma área de estudo e a ideia é que vocês propõem uma rede de monitoramento para essa área de estudo. Nesse meu caso aqui na bacia do Corumbataí, na bacia do Passa 5, desse afluente do Passa 5, a gente não tem nenhum ponto de monitoramento. O que vocês vão fazer é definir pontos de monitoramento e dialogar eles com o que a gente tem de usuário. Então, você tem aqui vários usuários que estão aqui dentro dessa bacia e que tem lançamentos. Dá para a gente ver, inclusive, quais são as outorgas que são de lançamento ou não são, né? Se a gente vier aqui, ó, na tabela de atributos, aí vocês têm que olhar de novo lá no metadado para ter certeza, né? Mas ele tem aqui, ó, o tipo que ela é: captação, barramento ou lançamento. Nesse caso aqui não tem nenhuma das que eu selecionei, tá? Mas ele tem aqui também para o tipo dela. Usem os dados, brinquem com eles, tentem entender. Aí, aqui, eu posso pegar, eu já tenho uma tendência, olha, eu tenho tais tipos de uso, nesse caso aqui é muito agropecuária, tem algum nível de abastecimento urbano, não visto em lançamento de efluente e tal. A ideia é que vocês definam aqui pontos de monitoramento e parâmetros que poderiam ser para complementar esses resultados. Então, eu vou separar aqui, vou tirar os usuários e vou colocar aqui o índice de qualidade de água como referência para a gente. Vou pegar aqui o IQA de 2022, está mais recente. Aí olha para você ver o IQA de 2022. Se eu pegar aqui a hidrografia, eu vou ver que a bacia do Passa 5, ela ajuda a melhorar um pouco a qualidade de água, né? O Ribeirão Claro chega com a qualidade mais comprometida, mas vem o Corumbataí aqui, consegue ter uma vazão melhorada já até aqui. Aqui ele já gera um resultado mais efetivo. Se a gente fosse olhar outro resultado, deixa eu ver, o índice de qualidade de vida aquática. Aqui eu vou pegar ele 2022 também. Ele aqui já fica mais comprometido, mas aqui ele já está um pouco melhor, né? Ou seja, a bacia do Ribeirão Claro aqui, ela está com um comprometimento mais forte. Mas eu poderia pegar outros dados e olhar em outras épocas também. Poderia olhar o IQA em 2021, será que ele manteve? Manteve. Em 2020, já deu uma outra... Não, manteve também, né? Só não tinha para os mesmos pontos. E aí agora nós vamos propor uma rede de monitoramento para cá. Mas nós vamos tirar essa rede de onde, né? Primeiro a gente tem que seguir algumas lógicas, diretrizes. Primeira delas, entender como que o uso da terra e os usuários estão associados. Então eu tenho que olhar aqui os usuários que eu tenho principal, mas também os dados de uso da cobertura da terra. No caso, eu vou pegar aqui o 2022 do Map Biomas. Se eu olhar para esses dados, eu começo a ter uma referência da minha bacia. Então aqui eu tenho um tanto de soja e cana aqui na parte de cima, principalmente cana. Tenho alguns eucaliptos. Não tenho tem algumas partes aqui que deve ser mais irrigada, não vejo pivô central, pastagem e alguns fragmentos de área florestada. Não tenho dentro dela uma área urbana mais consolidada, tudo isso já parece dar uma origem aí para a gente pensar. Possivelmente aquela retirada de abastecimento abastece aqui, né? Por exemplo, esse núcleo urbano aqui, que é assistência, deve ser. Abastece esse núcleo urbano, mas o esgoto dele já não vai para cá também. Ou seja, a gente tem que pensar os pontos e o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai marcar. Para isso, eu vou deixar aqui a hidrografia marcada, vou olhar meu enquadramento. Como que esse rio está enquadrado? Ele está todo com classe 2 também, né? Então já fica mais fácil para outras coisas. Vocês viram aqui, porque eu vou tirar a hidrografia, fica mais fácil de ver. Esse aqui é a hidrografia mapeada para enquadramento. Todo ele aqui está azulzinho, classe 2, classe 4, classe 3, né? Então, vou pegar aqui agora e vou começar a estabelecer a minha rede de monitoramento. Vou tirar meu enquadramento, vou deixar apenas a hidrografia. Na hidrografia, eu preciso ver então os usos da terra para começar a pensar o que eu vou propor. Eu tenho uma área aqui que tem menos usos mais consolidados, vou escolher ela, por exemplo. E vou definir um ponto como referência, um ponto inicial, que eu sei que ele vai ter menos influência de outros fatores.
isso definido? Poderia ser uma cabeceira de curso d'água, algo desse sentido. Eu vou vir aqui agora, vou abrir a minha opção de catálogo, né? Exibir painel do catálogo. Vou vir dentro da minha pasta e vou criar uma nova base. No caso, eu vou criar ela aqui na pasta mesmo. Vou criar um novo shapefile, que eu vou chamar ele local, nome de classe da feição. Ele vai ser pontos de monitoramento. E aí eles vão ser pontos, não polígonos, ok? Sistema de coordenada aqui para ele vai depender um pouco, mas eu vou colocar ele no Sirgas, que não vai fazer diferença nenhuma, e ele já está aqui mesmo. E vou mandar executar. Isso que vai fazer? Eu vou criar uma nova base, né? Uma base de pontos. Então, voltando aqui, que tinha dado um errozinho, nós vamos criar os pontos de referência. No caso, criei aqui a base pontos de monitoramento. Vou vir aqui pelo próprio catálogo mesmo, para criar um novo, já criei um novo. Venho aqui editar, criar, ou seja, estou criando novos pontos de monitoramento. Vocês devem propor 3 a 5 pontos de monitoramento para a sua nova base. A ideia é que vocês peguem aqui, considerando a hidrografia, o que você teve de usuário, o que você teve de outras informações, e tragam elas aqui para o debate, né, para a gente poder pensar o que é possível. No caso aqui, eu vou olhar pelo uso da terra, pelos usuários e tenho que justificar. Não tem o certo nem o errado, é você falar por que você colocou cada ponto em cada local. A ideia central, quando a gente mapeia e vai propor uma rede de monitoramento e assim vai, é a gente pensar os usos. Então a gente vai olhar para o uso da terra, para os usuários e etc. No caso, é sempre bom se pensar uma área que tem menos pressão, né, que tem menos tendência de ter alterações de resultado, normalmente áreas de cabeceira, aquilo que a Sueli falou com a gente chamou de ponto branco, né, que é esse ponto de referência. Vou colocar um aqui bem próximo da cabeceira, vou colocar um do outro lado aqui também. Por quê? Porque eu posso pôr 5, né, e vocês também. Então vocês escolhem. Vou colocar um outro aqui posterior ao encontro desses dois cursos d'água e um aqui no final. Tive 1, 2, 3, 4 pontos, ali de excelente tamanho. Agora, quais parâmetros nós vamos monitorar em cada ponto desse? Aí a ideia é que vocês façam as proposições. Quais parâmetros, considerando os que a gente viu de qualidade de água, CONAMA e etc., poderiam ser monitorados? A ideia é que mais do que estar certo ou errado é que vocês justifiquem por que considerar aqueles parâmetros e como que eles poderiam nos ajudar. O que é a entrega da prática 3? É esse mapeamento com a rede de pontos e falando com eles aqui o que cada ponto é e como que ele vai ser considerado. Eu poderia vir aqui depois, na tabela, eu salvei? Não, deixa eu salvar. Opa, não salvei, peraí, editar, cadê? Salvar a minha basezinha para ele ficar com esses 4 pontinhos. Vou criar um novo campo aqui para ele, chamar ele de nome, né? Porque todo mundo tem que ter nome nessa vida. Ele vai ser um texto longo, pode ser. Vou fechar ele aqui, salvar. Vou dar nome para os meus pontos, né? Por que não? Vou vir aqui, nome. Qual que é esse aqui? Já está editando? Já. Esse, PT1. Nome ficou como... Fiz errado, né? Tinha que ter colocado para texto. Campo aqui. Tipo de dados. Texto. Campo. Nome 2, então não vou apagar o outro ali agora. Vou fechar, salvar. Vou pegar aqui agora meu nome 2, né, que vai permitir. Esse aqui, quem que é o C, hein? Vamos ver aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai colorir ele para mim, né? Esse primeiro aqui, vou chamar ele de PT1. E esse aqui, quem que é? Aquele outro lá, né? Do lado lá em cima, PT2. PT3. PT4. São os 4 pontos que a gente tem aqui, né? Estão delimitados. A ideia da entrega da prática 3, gente, é que vocês olhem para esses resultados e falem assim, quais parâmetros eu gostaria de monitorar pensando numa rede complementar? Como que o que eu já tenho de resultado da bacia do Corumbataí me ajuda a entender essas qualidades daqui, né? No caso do Passa 5. Como que ele ajuda, como que ele não ajuda? Eu acho que aí, com as suas referentes bases e informações, a gente vai ter cumprido
e fechado aí o que é a proposta da prática 3.